Estou chegando, galera, em chicopirazu.blogspot.com.br. Hoje tem aberto de futevôlei no Marrecas Clube. A arena já está aí, ó, pronta, montada, preparada. Tem campeão mundial do Paraguai vindo para este torneio. Torneio de altíssimo nível, Beltrão, Pato Branco, Marmeleiro. Aí os troféus, né? Primeiro, segundo lugar, tabela já ali em cima da mesa. Grande Nilo, hein? Parabéns, um grande evento. Tem os colaboradores, toda a turma ali do futevôlei. Um grande evento para Francisco Beltrão e para a região. Aí então as imagens, né, feitas hoje pela manhã, galera já arrumando, já preparando tudo. Volto a dizer, um aberto de futevôlei de altíssimo nível, região sudoeste do Paraná, com a presença dos campeões mundiais que vêm do Paraguai. Tem mais uma dupla paraguaia que também vem para brilhantar ainda mais esta super competição. Começa logo depois do almoço ali, a galera já está chegando por lá e hoje aberto aí para o pessoal assistir grandes duelos, como o futevôlei vem crescendo nesta região sudoeste e também em todo o país, né? Mas aqui em Francisco Beltrão, pessoal do Marrecas, pessoal do Santa Fé, jogos abertos, já estamos aí chegando na fase hoje semifinal da competição. Francisco Beltrão, que mesclou ali Cressol, Marreco e Norte Futsal, acabou sendo eliminado na primeira fase, mas nós temos ainda Ampere, temos aí outras equipes participando. Aí apareceu os jogos da PSN do mês de outubro, né? Nosso amigo Vande Carneiro, o Wanderson, que é fissurado em videogame, vai poder jogar o sexta-feira 13, né? Além dos jogos aí de PlayStation 3, PS Vita, grandes jogos também pro Xbox One e pro o PlayStation 4 aí para este mês de outubro. Final do Campeonato Paulista de Futsal Sub-10, o jogo de ida. Corinthians perdeu 3-1 para a equipe do Palmeiras. Estamos vivendo também as emoções do Campeonato Paulista de Futsal no Sub-9, jogo de ida. Ginásio Prudente Inácio, nós tivemos Santos e Corinthians empatando pelo placar de 2-2. É o futsal para menores, Santos e Corinthians 2-2 no Sub-9. No Sub-10 o Palmeiras venceu o jogo de ida pelo placar de 3-1. E começou ontem a Libertadores do vôlei masculino, né? Tivemos já Cruzeiro contra o Sesc, tem equipes brasileiras, tem equipes argentinas e tem a Libertadores de vôlei masculino ocorrendo este final de semana lá em Contagem. Etienne Medeiros levou o ouro nos 50 metros costas da etapa de Eindhoven da Copa do Mundo de Natação. Felipe Lima e Nicolas Santos também foram ao pódio na etapa da Holanda, Circuito Internacional de Natação, aí, etapa de Eindhoven da Copa do Mundo nas piscinas. Nós estamos tendo neste sábado semifinais do Mundial de Basquete Feminino com uma grande surpresa. A Bélgica, pela primeira vez, chega às semifinais, vai encarar os Estados Unidos, né? Hoje dá adeus. E Espanha e Austrália na outra semifinal. Canadá e China, França e Nigéria vão decidir ali de 5º ao 8º lugar. A brasileira Rose Volante hoje vai fazer a defesa do cinturão. Campeã mundial, cravou 60,800 gramas, mesmo da rival a colombiana Yosma Rugo. E hoje vai ter transmissão do Sport TV 2 essa luta. Brasileiro da Série B, o Paysandu perdeu para o Goiás por 3-2 e com esta derrota, meu amigo, zona de rebaixamento para o Papão da Curuzu, que já venceu o Boca lá em La Bombonera, né? E agora amargando a zona do rebaixamento, 29ª rodada. No vôlei feminino, o SESI venceu o Barueri e assumiu a liderança do Campeonato Paulista. Grande campanha do SESI Bauru, hein? Vitória por 3-0, mantém a equipe de Bauru como a única invicta do campeonato e ainda não perdeu nenhum set. A equipe do José Roberto, né? O Brasil esteve na raia de Deodoro do Mundial de Canoagem Slalom. Charles Correia, o Charlinho, e a Almira Estácia não conseguiram lugar no pódio, ficaram em último lugar na decisão. Eles treinaram apenas um mês para a prova, que não é olímpica, mas vem ganhando aí de destaque, né? Já a Ana Sátila garantiu vaga na final do K1 e foi às lágrimas, né? Não aguentou. A decisão acontece na manhã
deste domingo. O PP está por lá também, é o Mundial de Canoagem Slalom na raia olímpica, né, da canoagem, inaugurada ali para os Jogos Olímpicos e que agora serve de palco para o Mundial. No campeonato ucraniano teve gol do Fernando, do Júnior Moraes e do Marlos. E o Shakhtar atropelou o Karpat pelo placar de 6-1, meu amigo. Né? Então, semana que vem, jogo pela Champions aí para o Shakhtar. Sócios do Santos vão votar o impeachment do presidente José Carlos Pérez neste sábado. Clima tenso politicamente, o Santos que não conseguiu vencer o Vasco e nos bastidores vive essa tormenta, vive esse pesadelo e os sócios do Santos votando hoje o impeachment do presidente. Pré-temporada da NBA, o Flamengo vai jogar contra o Orlando Magic, meu amigo. E o Leandrinho vai ser reforço da equipe rubro-negra, que está de volta ao clube depois de ter disputado o NBB 4, né? Então, Leandrinho, reforço do Flamengo para esse jogo contra o Orlando Magic. Hoje tem Bellator 216 e tem Vanderlei Silva lutando contra o Rampage, né? Que ficou 12 quilos acima do Vanderlei Silva. Então, Bellator com Vanderlei Silva contra o Rampage, tem luta valendo o cinturão, mais brasileiros também entrando em ação. Nos esportes a motor, tivemos pela madrugada treino para o GP da Rússia, estamos tendo Fórmula 2 em Sochi, também na Rússia, e outras competições mais, né? A Fórmula 1 amanhã, então tem corrida, Lewis Hamilton lidera. Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, o Brasil começa a sua caminhada, vai jogar aí as meninas do Brasil contra a República Dominicana na madrugada de hoje para amanhã. Tem também aí Porto Rico, ainda na fase de grupos, né? É o início do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. No masculino, o Brasil bateu os Estados Unidos por 3-0, está nas semifinais. A Itália ganhou da Polônia 3-2. Hoje, daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem Brasil e Sérvia estarão jogando aí pelas semifinais do Campeonato Mundial. Daí ao vôlei masculino, Brasil e Sérvia na outra semifinal. Polônia e Estados Unidos estarão se enfrentando, são as emoções, portanto, aí do Mundial de Vôlei Masculino. E tem mais, né? Tem mais informações aqui em chiquipirajú.blogspot.com.br para você que nos acompanha. Campeonato Turco, já em andamento, Alanyaspor contra o Akşar, Trabzonspor contra o Kasimpasa e tem ainda o Besiktas contra o Kayserispor, jogos do Campeonato Turco deste sábado, para você que nos acompanha aqui em chiquipirajú.blogspot.com.br. Campeonato ucraniano, nós teremos o Olympic Donetsk contra o Alexandria, né? Já falei da vitória do Shakhtar aí com os gols dos brasileiros, né? O Fernando, Marlos, o Juninho, a galera mandou bola para a rede, 6-1 para o Shakhtar no campeonato ucraniano. Major League Soccer, tá aí os jogos na tela: Chicago contra Los Angeles, o Seattle contra o Colorado, DC United contra o Montreal, Columbus contra o Philadelphia, Toronto contra o New England Revolution, Minnesota contra o New York, o Houston contra o San Jose, o Los Angeles Galaxy contra o Vancouver e o Portland contra o Dallas. Serão 9 jogos neste sábado pela Major League Soccer. Tivemos na última quarta-feira Joinville 2-1 no Blumenau, Almirante Barroso 6, Operário de Mafra 0, Brusque 2, Marcelo Dias 1 pela Copa Santa Catarina. Pela Sul-Americana, jogo de ida, Junior Barranquilla 1, Colón 0, jogo de ida ainda da fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pela Copa da Liga Inglesa, um jogaço. Liverpool, o Sturridge perdeu um gol sem goleiro, depois fez o dele, o Chelsea virou 2-1 e o Chelsea se classificou. Audax e a Americana empataram 0-0 pela Copa Rio, foram os jogos da quarta-feira. Que jogaço esse entre Chelsea e Liverpool, que voltam a se enfrentar amanhã pelo campeonato inglês. Campeonato italiano, a Juventus ganhou do Bologna 2-0, Napoli 3, Parma 0, Roma 4, Frosinone 0, Genoa 2, Chievo 1. Foram os jogos do campeonato italiano deste meio de semana. A última vez que eu havia feito a participação, o vídeo tá inclusive embaixo aqui, foi no último dia 24, então a gente está trazendo aqui os resultados. Udinese 1, Lazio 2, Atalanta e Torino, Cagliari e Sampdoria empataram em 0-0. Paris Saint-Germain 4, Rennes 1, Neymar marcou mais um de pênalti, o Guingamp empatou 0-0 fora de casa contra o Nimes, o Olympique de Marseille ganhou do Strasbourg 3-2, o Lyon ganhou fora de casa do Dijon 3-0, Caen e Montpellier empataram em 2-2, o Bordeaux venceu o Lille 1-0, o Amiens venceu o Rennes pelo placar de 2-1, rodada de quarta. Ontem já teve o Monaco entrando em campo e perdendo, daqui a pouquinho eu trago os detalhes. O campeonato espanhol do meio de semana foi
foi o que teve mais surpresas, né? O Real Madrid perdeu para o Sevilha por 3-0, o Leganés ganhou do Barcelona 2-1, Valência e Celta empataram em 1-1, o Villarreal ganhou do Atlético Bilbao pelo placar de 3-0. Né? Só zebra. Tivemos também rodada do campeonato alemão com vitória do RB Leipzig sobre o Stuttgart 2-0, Mönchengladbach 3-1 no Frankfurt, Mainz e Wolfsburg empataram em 0-0. No Brasileiro Sub-20, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense, venceu por 2-0. Teve gol até do Papagaio e pertinho da decisão. Voltando ao campeonato alemão, super goleada do Dortmund, 7-0 sobre o Nuremberg, e o Fortuna Düsseldorf perdeu em casa para o Bayer Leverkusen por 2-1. Na Copa do Brasil, o Corinthians bateu o Flamengo, está na decisão, Barbieri perdeu o cargo, Cruzeiro e Palmeiras, que se enfrentam no Brasileiro, empataram em 1-1, deu o Cruzeiro, que havia vencido na ida. Na Sul-Americana, o Defensa e Justiça eliminou o Banfield, venceu por 2-0. Na Copa Santa Catarina, Inter de Lages 0, Tubarão 1, Chaves e Benfica empataram em 2-2 pelo Campeonato Português. Jogos da terça-feira aí também, a gente trazendo os destaques para você, além de Empoli e Milan, que empataram pelo placar de 1-1, né? Jogos aí do Campeonato Italiano. Hoje tem decisão do Campeonato Carioca da segunda divisão. Tem jogos da Copa Paulista também, a gente vai trazer os destaques aqui. Campeonato Espanhol, Girona perdeu para o Betis em casa por 1-0, o Valladolid, do Ronaldo Fenômeno, venceu o Levante por 2-1, Alavés e Getafe empataram em 1-1, além do Spal perder em casa para o Sassuolo por 2-0, daí já é campeonato italiano, né, galera? Campeonato brasileiro, tivemos na última quinta Santos e Vasco empatando em 1-1, né? 1-1 este jogo, torcida do Santos. Falei, né? O Santos está numa crise tremenda, mas nos bastidores. No Brasileiro da Série B, Juventude e Londrina empataram em 0-0. No Sub-20, o Flamengo não ganhou nem no principal, nem no Sub-20. Perdeu no jogo de ida 6-1 para o Vitória. Amanhã tem jogos da Copa Santa Catarina, o Joinville contra o Fluminense, o Tubarão contra o Operário, o Brusque contra o Inter de Lages. Tem o Ferroviário contra o Pacajus pela Taça Fares Lopes lá no Ceará. Destaque ainda aqui para Marcílio Dias contra Almirante Barroso, Figueirense contra Ercílio Luz, tudo pela Copa Santa Catarina. Na Copa Paulista, Rio Claro contra São Caetano, Santo André contra Red Bull Brasil, Novo Horizontino contra o Ituano. Jogos de amanhã para fechar o mês de setembro, com muitos jogos pelo Brasil e também pelo mundo. Ainda Juventus e Olímpia também pela Copa Paulista às 10 da manhã. Campeonato Português, Nacional da Ilha da Madeira contra Santa Clara, Vitória de Guimarães contra o Vitória de Setúbal, Belenenses contra o Braga, né? O jogo dos Vitórias, vamos ver se vai dar empate ou se vai ter um Vitória que vai perder, né? Campeonato Português. Campeonato Mineiro da segunda divisão em andamento, o Maranhense da Série B também. No Campeonato Italiano, aliás, no Maranhense da Série B, o Sabiá desistiu do campeonato, o WA para o Expressinho já venceu por 3-0 sem entrar em campo, né? Campeonato Italiano vai ter Sassuolo e Milan, Parma contra Empoli, Frosinone contra Genoa, Fiorentina encarando Atalanta, Chievo contra Torino e Bolonha encarando Udinese. São os jogos do domingo do Campeonato Italiano, fechando o mês de setembro com mais uma rodada aí, o Campeonato Italiano. No Campeonato Francês vai ter o Lille contra o Olympique de Marseille, o Montpellier contra o Nimes e o Rennes contra o Toulouse. No Campeonato Inglês, amanhã tem Cardiff contra o Burnley, né? Jogo aí do Campeonato Inglês ao meio-dia, na hora do almoço, jogo pelo Campeonato Inglês. No Campeonato Espanhol, amanhã tem o Girona contra o Huesca, tem Villarreal contra o Valladolid, o Levante encarando o Alavés e o Betis contra o Leganés. São jogos que nós teremos neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Temos ainda aqui as informações do Campeonato Argentino, né? Tem Boca contra Colón, Belgrano contra o Huracán, Santa Fé vai entrar em campo também contra o Gimnasia La Plata. Campeonato Carioca da Série C, né? Tem equipe tradicional que está disputando este campeonato, São Cristóvão é um deles. Campeonato Argentino, Patronato contra o Tajeres, no alemão o Eintracht Frankfurt contra o Hannover e o Augsburg contra o Freiburg. Teremos também neste final de semana, claro, Ceará contra a Chapecoense, jogo do domingo, tá?
para você que nos acompanha aqui, ó. Ceará contra Chapecoense, Inter contra Vitória, o Santos encarando o Atlético Paranaense, o Botafogo pega o líder São Paulo, Atlético Mineiro contra o Sport e, como eu havia dito pela manhã, Palmeiras e Cruzeiro, depois de toda aquela confusão, Sassá, Maico, Diogo Barbosa. Vamos ver como é que fica aí esse duelo, esperamos que os ânimos estejam mais a menos. Taça Fares Lopes, Ceará contra Horizonte e Igatu contra Fortaleza, é hoje. Votuporanguense contra Atibaia, São Bernardo contra Ferroviária, também hoje. Copa Paulista, né? Também tem jogo neste sabadão e a gente trazendo já toda a rodada aqui para você. Votuporanguense contra Atibaia, São Bernardo e Ferroviária, Audax e Mirassol, jogos da Copa Paulista. Na Copa Espírito Santo, Real Noroeste contra o Atlético do Espírito Santo. Também jogo que será disputado na tarde de hoje pela Copa Capixaba, né? A Copa do Espírito Santo, que vai ter ainda Vitória e Serra. Campeonato Português, Moreirense contra o Feirense, Rio Ave contra o Boa Vista e o Sporting encarando o Marítimo. 3 jogos pelo Campeonato Português no dia de hoje, neste sabadão, dia 29 de setembro. Campeonato Paulista da Segunda Divisão, Primavera contra o Paulista, Itararé joga fora de casa contra a Inter de Bebedouro, Francana contra São José e o Comercial em Ribeirão Preto recebe o Flamengo de Guarulhos. Jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Tem mais, Chico Corrêa? Tem mais. Tem Campeonato Italiano hoje, Internazionale contra o Cagliari, Juventus contra Napoli e Roma contra Lazio, né? Clássico, Roma e Lazio é clássico, Juventus e Napoli é um clássico nacional de lá e Inter contra Cagliari também jogando aí no dia de hoje. Hoje também tem campeonato inglês, Chelsea e Liverpool, às 3h30, né? Se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa e voltam a se enfrentar hoje pelo campeonato inglês. Wolverhampton contra o Southampton, Newcastle contra o Leicester, Manchester City contra o Brighton, tá começando, e o Huddersfield contra o Tottenham, jogo também nesta manhã já começando. Everton contra o Fulham, Arsenal contra o Watford e o West Ham contra o Manchester United, esse já está terminando. Strasbourg contra Dijon, Reims contra Bordeaux, jogos já do campeonato francês, também neste sabadão, né? Rodada do francês que vai ter o Paris Saint-Germain fora de casa contra o Nice, o Angers contra o Guingamp, o Caen contra o Amiens e o Lyon contra o Nantes. Hoje tem clássico na Espanha, Real Madrid contra Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu às 3h45 da tarde. Super jogo, né? Esse eu vou ter que assistir. Tem Eibar contra a Sevilha, tem Barcelona que vem de derrota contra o Atlético Bilbao, que também vem de derrota. Campeonato Espanhol ainda tem Real Sociedad contra o Valência. Campeonato Carioca da Série B1, que eu havia dito para vocês, né? Hoje tem Americano contra América. Quem é que leva a melhor? Jogo daqui a pouquinho, 1h10 da tarde. Brasileiro da Série B, Oeste contra Sampaio Correia, Figueirense contra Atlético Goianiense, Clássico CRB contra CSA, o Coritiba contra o Avaí e o Boa Esporte contra o Criciúma. Jogos do Brasileiro da Série B, portanto, no dia de hoje. Campeonato Argentino hoje tem São Lourenço contra o Tucumã, o Rosário contra o San Martín, o Estudiantes encara o Newell's Old Boys e o Argentino Júnior vai jogar contra o Racing, né? O Tucumã, adversário do Grêmio, entrando em campo aí contra o São Lourenço no dia de hoje pelo Campeonato Argentino, o São Lourenço, o popular time do Papa. Hoje tem Campeonato Alemão, Hoffenheim contra o RB Leipzig, o Stuttgart contra o Werder Bremen, o Wolfsburg contra o Borussia Mönchengladbach, o Nuremberg contra o Fortuna Düsseldorf e o Bayer Leverkusen encarando o Borussia Dortmund, que vem de uma goleada, sapecou 7-0 no meio de semana, já trouxe aí o resultado. Hoje tem Brasileirão, tem Fluminense e Grêmio hoje, tem América Mineiro e Corinthians e hoje também tem Bahia e Flamengo. O Flamengo já contratou o Dorival Júnior, faltou dizer que Schalke 04 e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão. Hoje 3 jogos, portanto, movimentando o Brasileirão da Série A. Ontem nós tivemos Porto e Tondela. Porto venceu por 1-0, gol de brasileiro. 15 Piracicaba e Taubaté empataram em 1-1 pela Copa Paulista. O Floresta perdeu para o Caucaia por 3-1 pela Taça Fares Lopes. Temos ainda aqui agora mais resultados, né? Saint-Étienne 2, Monaco 0, 2 gols do Arrib Kaziri. O Tiquinho fez o gol do Porto aí na vitória sobre o Tondela pelo placar de 1-0. Então tá aí, né? Agora aí com os gols, quem marcou os gols
Saint-Étienne na vitória sobre o Monaco e o Porto que venceu o Tondela por 1-0. Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano e Espanhol empataram em 2-2, né? De Thomas e Kakuta fizeram para o Rayo Vallecano, Iglesias e o Graneiro fizeram os gols do Espanhol. Jogo que foi disputado no dia de ontem. A gente traz aí resultados.com, futebol interior e também placar GE. O Hertha Berlim, surpresa, hein? Bateu o Bayern de Munique 2-0, gols do Ibisevic e do Duda de pênalti. No campeonato argentino, Independiente e Tigre empataram em 0-0 e o River Plate 5-1 no Lanús. Que moral, né? O River, que está fazendo duelo argentino na Libertadores, vem com moral altíssimo. Vila Nova e Guarani empataram em 1-1. Felipe Rodrigues marcou para o Bugre, Rafael Silva empatou, o jogo ficou paralisado um tempão por falta de energia. E o Paysandu, eu já havia dito aqui, né? Perdeu para o Goiás 3-2. Lucão, Rafinha e Giovani, gol olímpico. O gol da vitória do Goiás. Tomás e o Mike fizeram os gols do Paysandu. Copa Paulista, 15 Piracicaba e Taubaté empataram em 1-1 no Paulista Sub-20 da primeira divisão. Empate entre o Red Bull Brasil e o São Caetano 1-1 e o Desportivo Brasil venceu o Ituano 1-0. É a terceira fase, quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. Marrecas Clube tá aí, ó, xadrez, a galera aproveitando, agora tem brinquedoteca e a galera aproveitando, joga xadrez, joga basquete, tem muita coisa no Marrecas Clube. Tem a turma do Pilates também, né? Nilo mandou a foto aqui pra gente, ó, a galera do Pilates aí, ó, todo mundo aproveitando, uma barbaridade o Pilates ali do Marrecas Clube, né? O pessoal fazendo aquela festa tremenda, aquela festa danada, algumas das atrações do Marrecas Clube ali para quem é sócio. Aqueles uniformes que a gente já havia trazido as informações aqui da garotadinha, tá aí, ó, olha aí a garotada, ó, treinando basquete, né? Até ali nosso amigo Polar se contente com o filhão praticando esporte, além dos outros ali também, e a galerinha aproveitando já os uniformes que foram doados. Tá aí, né? A foto, portanto, aí a galera aproveitando muito, são muitas atrações, tem agora essa questão dos uniformes que foram cedidos e a galerinha aproveitando cada segundo para a prática esportiva, que é o que é mais importante, tá bom? Amanhã tem sexta caminhada na natureza na Chácara Rios, saída para quem vai para caminhada, tem um ônibus que vai sair de frente à prefeitura, às 9 horas o início da caminhada. Quem quiser mais informações aí, 999425453, percurso de 5,5 km e o percurso longo maior, né? Nós teríamos amanhã rodada do Amador, mas parece que não vai ter mais, né? Seriam esses jogos que estão na tela aí, mas a rodada foi adiada por causa de uma liminar. A equipe do Industrial entrou na justiça, não entendeu ali a questão do regulamento, agora esperar os desdobramentos aí para ver o que acontece, né? Então, esses seriam os jogos, provavelmente essa tabela vai ser mantida assim que o campeonato retornar, né? Esperar desembolar essa situação aí da equipe do Industrial. Quem perde é o campeonato, né? E quem perde são os atletas, os dirigentes, os patrocinadores, a organização. É triste quando isso aí acontece. Hoje tem Cressol Marreco contra Marechal Cândido Rondon, Copa Grill, 8h30 da noite, os ingressos antecipados R$15, na hora R$20. Cressol Marreco, jogo pela Série Ouro do Paranaense, Marechal é o líder, Cressol Marreco aparece na terceira colocação. Nono Open de tênis de Taquarituba, jogos a partir aí, já está rolando, né? Rodada do dia 29 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, Rochelle contra Marina, Raíssa contra Beatriz, Mari contra Marina e à tarde, às 4 horas da tarde, o Renato contra o Victor. Olha o Sharjah, lá no Campeonato dos Emirados Árabes, né? Lá e tá lá o Sullivan da Lavalle, que é aqui de Beltrão, faz parte da comissão técnica e a equipe lidera com 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Um orgulho para Beltrão, comissão técnica toda brasileira. Campeões no anilado, Futebol Arte União Masters contra o Flamengo Masters, dia 2 de dezembro, às 3 horas da tarde. O anilado vai ficar pequeno, né? Duílio, Júlio César, grandes nomes do passado do Flamengo em Francisco Beltrão no dia 2 de dezembro. Mais uma vez lembrar que às 13h30 começa o segundo torneio aberto de futevôlei do Marrecas Clube. Eu já trouxe lá no início imagens da arena, já falei que tem duplas de Beltrão, Pato Branco, Marmeleiro e do Paraguai.
Marrecas Clube, que vai promover também, ó, tá aí a tabela, ficou pequenininho, mas tá aí a tabela. São 7 equipes que irão disputar o Campeonato Suíço Empresarial Força Livre. Começa no final de semana que vem. Estaremos lá na abertura acompanhando tudo e trazendo as informações para vocês aqui. Hoje começa também o campeonato da ABB, DNA Futebol Clube Casa de Móveis Silva, MGV Imóveis, contra a equipe do Atlético Degradê Salão do Marcelo Cabeleireiro. É o segundo jogo, às 6 horas da tarde, porque a abertura do campeonato vai ser entre o Volts e a equipe Team Triunfo Esportes, tá? O Campeonato Municipal Society da ABB. Nosso amigo Guga é São Paulino, acompanha sempre e vai estar trazendo aí as informações, mandando os resultados para a gente ir atualizando fotos e tudo mais desta super competição. Voltando à questão do meio de semana, Corinthians na final ninguém esperava, né? O Flamengo era franco favorito, mas o Flamengo em 2 jogos não conseguiu fazer um gol. Fez um aí, tá aparecendo um, mas foi o Henrique contra, né? Danilo Avilar e o Pedrinho fizeram os gols que levam o Corinthians a mais uma decisão. Novamente aí, tabela dos jogos abertos ocorrendo lá em Londrina, divisão A. Volto a dizer, hoje semifinais do feminino e também do masculino, e a decisão ocorrendo amanhã. Francisco Beltrão participou no futsal, não foi tão bem, né? Infelizmente, mas tá aí o Futsal Paraná, o Instagram, sempre trazendo, atualizando todos os detalhes aí desta competição importante. Ampere tá por lá, Campo Mourão, Pitanga acabou perdendo, mas enfim, grande campeonato. Hoje, Copa de Futsal para menores, nosso amigo Rafa Camargo, né? Trazendo os destaques aí lá na Estância Turística de Piraju. Tá aí os jogos, tem jogo começando às 2 da tarde, o Champions contra os Meninos do Teto, o Atlético Degradê Júnior também. Em Taquarituba, hoje tem Campeonato Futebol Sub-13 e Sub-17, já rolou a bola por lá, Taquarituba contra Taguaí, e daqui a pouquinho, Regional de Base de Coronel Macedo, Taquarituba no Sub-15 vai encarar Barão de Antonina. Amanhã tem a 14ª rodada da Copa Regional do Colinão, TV Estância de Piraju, Taquaras contra a equipe Team B e o Braido contra o Volts. Braido contra Volts, Taquaras contra a equipe Team B, Salão do Marcelo. Jogos aí, portanto, do Colinão amanhã. Um abraço pro Dagoberto, para toda a galera. Novamente aí, ó, tá aí jogos abertos ocorrendo. Beltrão foi bem no xadrez, no tênis de mesa. Foi uma experiência importante mesclar aí as duas equipes que existem na cidade, os valores da base do Cressol Marreco com alguns talentos do Norte Futsal. Quem saiu ganhando foi a cidade, mesmo o resultado não sendo tão expressivo. Nós vamos ter aí a 26ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. Começa amanhã em Telêmaco Borba, a 26ª edição. Muitas equipes, lembrando que Cianorte venceu mais uma vez a Copa do Brasil de Futsal. Janderson da Silva foi um dos que representou o Beltrão. O futsal masculino teve a sua participação. O Álvaro Mugrense, o Almir Hugo Lopes e o Silvio Roberto de Souza estiveram por lá. O apoio logístico dos motoristas Leonir e Enio. Tá aí o pessoal de Francisco Beltrão, que encerraram sua participação com 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze no taekwondo, no karatê e no xadrez rápido, além do xadrez convencional no feminino também. Então tá aí, parabéns aí pra galera de Francisco Beltrão. Campeonato Municipal de Futsal, decisão, tá aí o nosso amigo Claudemir Aparecido Vieira, o João Farofino. Ontem teve decisão lá em Cerqueira César, o Atlético Esmeralda contra o Vasco da Vila. Quem será que levou a melhor? A gente vai trazer o resultado aí para você desta super competição. Jair Ventura comemorou como criança essa classificação, que ele botou o Pedrinho no primeiro toque da bola. O Pedrinho já botou nas redes e o Corinthians eliminou o Flamengo e foi para a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro é favorito, viu? Mesmo a decisão dia 17 de outubro sendo na Arena do Corinthians, o Flamengo foi eliminado e o Cruzeiro sai como favorito. Vamos lá pro, aí ó, o goleiro o Becon se juntou aos atletas do Sub-20 e aos reforços Valeta e Gabriel do Norte Futsal e Vinícius do Monte Sião de Paranaguá para a disputa. Derrota para o Ampere por 8-3, depois perdeu por 4-1 e perdeu por 2-1. Cruzeiro tá na final, ó. Não vamos nem mostrar questão de briga, nada,
mostrar essa festa maravilhosa que a torcida do Cruzeiro fez e que provavelmente irá fazer lá no dia 10 também, no dia 17, a final em São Paulo, segundo jogo. Quem é que vence? Quem você aposta? Corinthians ou Cruzeiro? Primeiro jogo em Minas, segundo jogo em São Paulo. Para mim, o Cruzeiro larga como favorito, mas final é final, né? Galera, às vezes vai mais no coração do que na tática e no elenco, mas no elenco do Cruzeiro é melhor e o treinador bem mais também experiente nesse tipo de competição. Novamente aí os jogos que nós teremos hoje: São Bernardo contra a Ferroviária, Votuporanghense contra a Atibaia, o Ceará contra o Horizonte, Iguatu contra Fortaleza, Taça Fares Lopes, Copa Paulista com Audax e Mirassol também, Copa Espírito Santo também vai ter o seu andamento no dia de hoje, a gente sempre destaca. Lembro mais uma vez que daqui a pouquinho estaremos no Marrecas Clube para acompanhar a abertura desta super competição, presença dos campeões mundiais de futevôlei, hein? Os campeões mundiais de futevôlei dando uma cancha, fazendo aí, dando até mostrando para a galera, né, que vai jogar um futevôlei de altíssimo nível, né? Então tá aí a galera, campeão mundial de futevôlei. Novamente os jogos que nós teremos neste sabadão aí, Campeonato Paulista da segunda divisão e muito mais aí pra galera que nos acompanha, tá bom? Então tá aí os destaques também, Campeonato Paulista da segunda divisão. Itararé, volta a dizer, joga fora de casa contra Inter de Bebedouro. Jogos interessantes pelo Campeonato Italiano também, Roma contra Lazio, Juventus contra Napoli, Inter contra o Cagliari. Temos ainda aqui os destaques também, né? Além desses super jogos aí pelo Campeonato Italiano neste sabadão. Vale aqui ressaltar e destacar que hoje tem Campeonato Brasileiro. Fluminense contra o Grêmio, América Mineiro contra o Corinthians e o Bahia contra o Flamengo. Jogos que serão disputados neste sábado, além do Schalke 04 contra o Mainz pelo Campeonato Alemão. Mas o Brasileirão hoje pegando fogo e o São Paulo aí ainda na liderança da competição. Tivemos a vitória do Porto, gol do Tiquinho sobre o Tondela. 15 Piracicaba e Taubaté jogaram pela Copa Paulista. Pela Taça Fares Lopes tivemos aí o duelo entre o Floresta e o Calcaia, com vitória do Calcaia pelo placar de 3-1. Campeonato francês, o Saint-Étienne venceu o Monaco 2-0, né? Também aí então os resultados para vocês que nos acompanham aqui em chipinazul.blogspot.com.br. Tá aí Campeonato francês, Saint-Étienne surpreendendo, o Monaco sempre fica ali entre as primeiras colocações, mas está muito mal neste ano de 2018. Raio Vallecano e Espanhol jogaram pelo Campeonato Espanhol. O Paysandu perdeu para o Goiás, teve gol olímpico, hein? 3-2 para a equipe do Goiás. Vila Nova e Guarani, no jogo que faltou energia, não faltou gols. Um para cada lado, resultado que não foi bom para ninguém. Pelo Campeonato Argentino tivemos o Independiente contra o Tigre, o Lanús tomou um sapeca iaiá do River Plate, 5-1 jogando em casa, e o Hertha surpreendeu o todo-poderoso Bayern de Munique e venceu pelo placar de 2-0, tá? Embaixo do vídeo aqui vai ter as informações que a gente não havia trazido durante a semana. Chaves contra o Benfica, Inter de Lages contra o Tubarão, o Banfield contra o Defensa e Justiça. Jogo aí o Defensa e Justiça venceu pelo placar de 2-0, meu amigo. Deu Defensa e Justiça, aquele mesmo carrasco do São Paulo. Então na tela para você também, o Fluminense vai fazer o jogo da volta contra o Deportivo Cuenca, ainda venceu por 2-0, Sul-Americano. Deportivo Cali eliminou a LDU nos pênaltis. Nacional ganhou do São Lourenço porque fez um golzinho fora, perdeu 3-1 na ida, venceu 2-0 na volta. Botafogo e Bahia vão se enfrentar a semana que vem. Vantagem é do Bahia, que venceu por 2-1. Fluminense venceu fora de casa. O Deportivo Cuenca joga também a semana que vem. Além do Deportivo Cali, já falei aí, do Nacional, que bateu o São Lourenço. Tem ainda o Atlético Paranaense contra o Caracas. Na ida, o Furacão venceu por 2-0. Milionários e Santa Fé jogam a semana que vem e empataram na ida em 0-0. Banfield, Defensa e Justiça, deu Defensa e Justiça, que venceu o Banfield pelo placar de 2-0 no jogo da volta. O jogo da ida havia terminado em 0-0. Tá aí na tela, né?
Banfield e Defensa e Justiça, então deu Defensa e Justiça. Milan e Empoli jogaram. Spal perdeu para o Sassuolo. Jogos do Campeonato Italiano que nós tivemos neste meio de semana. Temos ainda aqui os destaques também. Aproveitar e trazer as informações para você que acompanha aqui chicopirazu.blogsport.com.br, né? Lembrando que daqui a pouquinho tem futevôlei no Marrecas Clube, hein? Daqui a pouquinho ficam todos convidados. Um super evento, sem sombra de dúvidas, com a presença dos campeões mundiais de futevôlei. Eles vêm do Paraguai, única e exclusivamente para este evento aqui na cidade de Francisco Beltrão. Brasileiro Sub-20, vitória 6-1 no Flamengo anteontem, meu amigo, coitado do Flamengo, né? Nem no principal, nem no Sub-20. Tivemos Alavés e Getafe, Valladolid ganhando do Levante pelo Campeonato Espanhol, jogos de anteontem também. Santos e Vasco empataram em 1-1, né? Pro Vasco foi bom, nem tanto pro Santos, um péssimo resultado. Juventude e Londrina empataram em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo também disputado anteontem. Temos aqui ainda os destaques e as informações. Brasileiro de Futebol Feminino, semifinais. Flamengo ganhou do Corinthians por 2-1. Fazia um ano que as meninas do Corinthians não sabiam o que era perder. Ferroviária e Rio Preto empataram em 1-1. Jogos da volta semana que vem. Corinthians e Rio Preto e Ferroviária estão também nas semifinais do Campeonato Paulista, tá? Então tá aí, Brasileiro Sub-20, Papagaio e Ian fizeram os gols do Palmeiras contra o Fluminense. Será que eu falo de novo, né? Vou falar. Vitória 6, Flamengo 1. Vitória e Palmeiras, que decidiram o Brasileiro de 93, há 25 anos atrás, podem agora, estão bem perto de decidirem o Brasileiro Sub-20 neste ano de 2018. Aspirantes, a terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes. São Paulo 2, América Mineiro 0, Atlético Paranaense 3, Vitória 0, Chapecoense perdeu para o Inter 3-2 e o Santos perdeu para o Coritiba por 1-0. Copa do Brasil, Barcos fez para o Cruzeiro, Felipe Melo empatou para o Palmeiras, 1-0 para o Cruzeiro na ida, Cruzeiro na final. Corinthians 2, Flamengo 1, jogo de ida 0-0, Danilo Avelar e Pedrinho para o Corinthians, Henrique contra para o Flamengo, Cruzeiro e Corinthians dia 10 e dia 17. Decidindo a Copa do Brasil. O Cruzeiro pode se tornar o maior campeão, o Corinthians busca sua quarta taça desta competição. Volts e a equipe Team vão abrir o Campeonato Municipal Society ABB na Estância Turística de Piraju, às margens do Rio Paranapanema. Grande jogo, Volts contra a equipe Team Triunfo Esportes. O segundo jogo de hoje, Casa de Móveis Silva MGV Imóveis, é o DNA Piraju Futebol Clube contra o Atlético Degradê Salão do Marcelo Cabeleireiro. Grandes jogos, duas partidaças. Um abraço pro Guga, boa sorte às equipes, aos organizadores, a todo mundo. Campeonato Municipal de Futsal da Estância Turística de Piraju, última rodada dia 2 de outubro, equipe Team Lumodas contra Biro, Resenha Força Sindical contra Sindicato dos Servidores Municipais. Portanto, aí duas equipes de cada grupo irão passar para as semifinais da competição. No grupo A, a equipe Team Lumodas, Resenha, Sindicato e Biro. No grupo B, diretoria Volts, Ataliba Pneu e Autoelétrico Sanches Pub Absoluto. Promoção do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, com apoio da Droga Centro e o apoio da imprensa escrita e falada. Nós estamos aqui. Um abraço para o inspetor, para todas as galeras. O Campeonato Futsal Sub-9, Sub-11 e Sub-13 da Estância Turística de Piraju tem hoje aí 4 jogos, né? Catavento contra a Padaria Florença, Fênix contra a Taliba Pneus, o Evon contra o Atlético Degradê e os Champions contra os Meninos da Vila. Tá aí a divisão dos grupos, grupo único no Sub-9, no Sub-11 também é um grupo só e no Sub-13 também. Então nós temos aí 5 equipes no Sub-9, 6 equipes no Sub-11 e no Sub-13 mais 5 equipes disputando a competição. Tá aí, né, toda a tabela. A gente manda um abraço lá para o inspetor, para toda a galera do Departamento de Esportes da Estância Turística de Piraju. Aproveito para mandar um abraço também para o Tony Vieira, galera lá de Taquarituba, o Carlos Alberto Castilho. A gente tem aí o Campeonato Municipal de Futsal, tá aí as tabelas, todos os resultados, tudo que a gente já teve até agora. Hoje mais 4 jogos rolando lá na Estância Turística de Piraju. Campeonato importante, né? Desde a base aí, fortalecer esse espírito de competição no Sub-9, no Sub-11 e no Sub-13. O Rafael tá organizando tudo por lá. Um abraço para ele, para todo mundo que sempre está trabalhando. Marcelo Rocha, né?
galera que organiza os times e para o inspetor que sempre tem repassado as informações. Eu vou ficando por aqui, agradeço, um ótimo final de semana, até mais, galera, tchau!